Olha só, hoje a gente vai abrir a caixa de ferramentas do governo. E não estou falando de martelo, de serrote, nada disso. É algo bem mais poderoso. Os poderes administrativos. São, sabe aquelas ferramentas que a gente nem sempre vê, mas que estão lá, fazendo o Estado funcionar e mexendo com o nosso dia a dia o tempo todo. Peraí, já parou para pensar nisso? Como é que pode um fiscal da prefeitura chegar aí, do nada fechar um restaurante? Um negócio inteiro, de um dia para o outro. A resposta para isso está exatamente nessa tal caixa de ferramentas que a gente vai investigar agora. É um exemplo perfeito, bem do mundo real, para a gente começar a entender essa ideia que parece tão teórica, né? Beleza? Então, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o poder para o bem público. Depois, a gente passa pelas 5 ferramentas do administrador. Aí, damos um mergulho fundo no famoso poder de polícia. Na sequência, vemos o que rola quando esse poder é abusado. E para fechar, como a responsabilidade entra para equilibrar o jogo. Então vamos lá, começando pela base de tudo, o poder para o bem público. Antes de sair olhando para as ferramentas, a gente precisa entender o porquê de elas existirem, né? Qual é a grande justificativa para essa autoridade toda? E a definição principal é essa aqui, ó. Poderes administrativos, olha só, não são um privilégio pessoal do agente público, de jeito nenhum. São instrumentos, são prerrogativas que a lei dá para que o Estado consiga alcançar seus objetivos. E a base, o alicerce de tudo isso é um princípio fundamental. O interesse público, ou seja, o da coletividade, sempre vem na frente do interesse de uma pessoa só. Ok, já entendemos o porquê. Agora vamos para o quê. O que tem, afinal, dentro dessa caixa de ferramentas? Basicamente, são 5 instrumentos principais que o administrador público tem na mão para fazer o interesse público acontecer na prática. A primeira ferramenta é o chamado poder vinculado. Pensa numa receita de bolo que tem que ser seguida à risca, sabe? A lei define tudo, cada passo, tintim por tintim. O administrador não tem liberdade nenhuma para escolher. Ele simplesmente executa o que a lei manda. Não tem margem para manobra, não tem jeitinho. Agora, do outro lado da moeda, a gente tem um poder discricionário. Se o vinculado era uma receita de bolo, aqui é como se a lei desse os ingredientes e falasse: olha, faça o melhor prato que puder. A lei dá os limites, um mínimo e um máximo, mas dentro dessa margem, o administrador usa o seu próprio julgamento. Ele vai decidir o que é mais conveniente, o que é mais oportuno para aquela situação específica. Olha só a diferença na prática, que fica bem claro. No poder vinculado, é preto no branco. Cumpriu todos os requisitos para tirar um alvará, a administração é obrigada a emitir. Não tem discussão, ponto final. Já no discricionário, aí a coisa muda. Pensa na punição de um servidor. A lei diz que a suspensão pode ser de até 90 dias. A autoridade pode aplicar 10, 30 ou os 90, dependendo da gravidade do caso. É essa grande sacada, a diferença entre seguir um roteiro cravado na pedra e ter liberdade para, digamos, improvisar, mas sempre dentro das regras do jogo. Então, para resumir nossa caixa de ferramentas, a gente tem isso aqui. O vinculado, que é seguir a lei sem tirar nem pôr. O discricionário, que é agir com liberdade, mas dentro dos limites. Aí tem o hierárquico, que serve para organizar a bagunça interna, né, chefia e subordinados. O disciplinar, para punir quem pisa na bola. E o regulamentar, que é para detalhar as leis, criar as regras do jogo. Beleza, agora a gente vai focar naquele que talvez seja o que mais pega no nosso dia a dia. Vamos mergulhar fundo agora numa ferramenta que está super presente no nosso cotidiano, o poder de polícia. E atenção aqui porque é muito importante. Não tem nada a ver com a polícia que a gente vê na rua, que prende bandido, tá? O conceito aqui é bem mais amplo e mexe com a vida de todo mundo. Essa citação do L. Lopes Meirelles é tipo a definição clássica. Basicamente, é a capacidade que o Estado tem de botar um limite nas coisas. Por exemplo, claro que alguém pode dar uma festa, é um direito. Mas o poder de polícia chega e diz, opa, peraí, tem um limite para o barulho, por causa do bem-estar dos vizinhos. É exatamente isso, o eterno equilíbrio entre o direito de um e o bem-estar de todos. E aqui tem uma distinção que é fundamental não confundir. De um lado, a gente tem a polícia administrativa. Pensa no fiscal da vigilância sanitária. O trabalho dele é prevenir que alguém passe mal com comida estragada. Do outro lado, tem a polícia judiciária. Aí sim, a polícia civil, federal. O trabalho dela é reprimir, ou seja, investigar um crime que já aconteceu. Viu a diferença? Uma age antes para evitar o problema, a outra age depois para punir o culpado. Uma foca em coisas e atividades, a outra em pessoas. E o exercício desse poder de polícia funciona num ciclo, uma sequência bem lógica.
Primeiro, vem a lei e cria uma regra geral, é a ordem. Depois, a administração dá uma permissão, tipo uma licença para construir, para se poder agir dentro daquela regra, é o consentimento. Aí, o fiscal aparece para ver se está tudo certo, se a obra está seguindo a licença, esse é a fiscalização, e por fim, se algo estiver errado, vem a multa ou a interdição, que é a sanção. É um ciclo completo. Tudo bem, mas a gente está falando de ferramentas muito poderosas. E ferramentas poderosas na mão errada ou usadas do jeito errado podem dar muito problema, né? Isso leva a gente para uma pergunta importantíssima. E quando o agente público abusa? Quando ele passa do ponto? O nome disso é abuso de poder. Pensa nesse termo como um grande guarda-chuva. Embaixo dele cabe todo o uso ilegal desses poderes que a gente viu. Basicamente, o abuso acontece quando o agente público cruza a linha, seja porque ele fez algo que não podia fazer, ou porque fez o que podia, mas pelo motivo errado. E esse abuso aparece de duas formas principais. Presta atenção na diferença. Primeiro, o excesso de poder. Aqui, o problema é quem age. Imagina que um guarda de trânsito que só pode multar carro resolve multar uma loja. Ele não tem competência para isso. Isso é excesso de poder. A segunda forma é o desvio de poder. Aqui o problema é o porquê da ação. O agente até tem competência, mas ele usa o poder por uma finalidade pessoal, para perseguir um desafeto, por exemplo, e não por interesse público. A ação até parece legal por fora, mas a intenção por trás está toda errada. E o mais importante, nos dois casos, o ato se torna ilegal e pode ser anulado na justiça. E tudo isso nos leva, finalmente, ao grande ponto de equilíbrio. A força que serve de contrapeso para todo esse poder. E aqui vem a grande virada na história. Sabe, todos esses poderes, eles não são uma opção. Não é como se o agente público pudesse escolher se vai usar ou não. Eles são, na verdade, deveres. É o que o direito chama de poder-dever de agir. Ou seja, o administrador é obrigado a usar essas ferramentas quando a situação pede. Ficar parado, se omitir, não fiscalizar quando devia, isso também é uma forma de abuso de poder. É abuso por omissão. Então, no fim das contas, a mensagem principal é essa. Aquela caixa de ferramentas do governo não está cheia de privilégios. Está cheia de responsabilidades. Cada poder desses é um fardo, uma ferramenta que só tem um motivo para existir: servir ao bem público. Usá-la não é um direito, é um dever. E usar bem é a alma do serviço público. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação. Na teoria é lindo, poder e dever, dois lados da mesma moeda, sempre em equilíbrio. Mas e na prática? No mundo real, do nosso dia a dia, será que essa balança está sempre equilibrada? Pois é justamente na tensão desse equilíbrio que se joga o grande jogo da relação entre o Estado e cada um de nós.